Bom, vamos iniciar aqui a construção de portas lógicas com o uso de transistores. E, claro, as portas lógicas foram fundamentais para o desenvolvimento aí da álgebra booleana no mundo computacional. Essa aqui é a porta mais simples, tá? Chamamos elas de buffer. O que ela vai fazer é exatamente passar uma informação à frente, tá? De um circuito para outro. Nós temos aqui uma alimentação passando por um resistor, uma chave. E essa alimentação vai tomar aqui a base do transistor e levá-la aqui para o emissor, tá? E finalmente aqui do lado negativo, alimentando aqui o transistor ou ligando, quando eu ligar a chave, ele vai ligar o transistor. Isso vai permitir que ao ligar o transistor, eu possa fluir com uma corrente, né? Aqui, tomada daqui, uma tomada de 5 volts, passando de novo para um resistor e vai acender esse LED aqui, tá? Saindo aqui do coletor para o emissor. Então o circuito não é complicado, um circuito fácil de montar. E como veremos aqui, ele vai representar exatamente a ideia de, ao ligar aqui o botão, o LED irá acender. Ao soltar o botão, o LED irá apagar. Ou seja, eu ligo aqui, o LED também liga. Eu desligo, o LED também desliga. Claro, através do transistor. Então, o que seria aqui a ideia de porta lógica, né? Ou seja, eu estou aqui usando um transistor, tá? T1, vou chamar aqui T1, é um transistor, um BC547. Mais uma vez eu falo para vocês que não precisam se limitar a esse tipo de transistor, tá? Vocês podem utilizar uma gama de transistores para fazer, uma gama de transistores, né? Para fazer esse tipo de portas lógicas que a gente vai construir aqui. Então, ao ligar aqui, ao passar aqui uma corrente entre a base e o emissor, tá? Eu permito que haja uma corrente flua nesse sentido, né? E a corrente que irá fluir nesse sentido, ela vai passar por esse resistor e vai acender aqui o LED, tá? Indo até do coletor ao emissor, vai fluir, né? Então, esse aqui representa de forma simplificada, tá? O desenho esquemático do circuito para o buffer, né? Vou pedir desculpa aqui a vocês, mas nós vamos utilizar muito algumas palavras em inglês, haja vista a riqueza tecnológica que existe aí nessa língua no mundo inteiro, tá? Então, buffer. Como seria a tabela verdade desse buffer? Seria algo assim. Vou chamar aqui entrada de I, saída de Y. Então, quando eu tiver o 1 aqui, que representa essa chave ligada, tá? A chave aqui ligada, eu vou ter como saída 1, que é o LED ligado. Meu LED irá acender. E claro, quando eu tiver 0, a chave desligada, eu tenho aqui como saída 0, tá? Convencionou-se desenhar esse diagrama aqui para representar esta porta, tá? Simplesmente um triângulo aqui apontado para cá, uma seta, onde você tem a entrada in e as saídas out, com essa tabela verdade aqui, ok? De tal forma que esta representação aqui é uma abstração, tá? De todo esse circuito aqui, que foi aqui, está sendo mostrado aqui para vocês, tá? Circuito simplificado, mas que está sendo mostrado aqui para vocês, como podemos construir, né, tal circuito, ok? O tamanho dos resistores é uma decisão de cada um, tá? Assim, por acaso aqui, esses resistores que eu tenho aqui em torno de 300 ohms, aqui em torno de 800 ohms, vai depender muito de o quanto você quer de luminosidade, o quanto você quer limitar aqui as tensões e as correntes, tá? O importante neste circuito não é essas dimensões, mas é o ato de, ao ligar, que eu ligo o transistor, o meu LED acende, ou seja, há uma ligação deste novo circuito que estou representando aí pelo meu LED, tá? E ao desligar, o LED desliga,
Bom, a segunda porta é o que a gente chama de inversor, tá? Ou uma porta que podemos chamá-la de NOT, né? Em inglês não, em português, ou a porta NOT. Então, como é que ficaria o circuito dela aqui? O diagrama está aqui representado, tá? Percebam que muito parecido com o anterior, onde eu tenho um transistor aqui, tá? Meu transistor foi igual ao transistor anterior. E quando eu ligar esse transistor, quando eu passar a corrente entre a base e o emissor, eu vou ligar, eu vou conseguir conduzir aqui a corrente nesse sentido, tá? Nesse sentido aqui, com uma diferença. Quando eu ligo a base ao emissor, toda a corrente irá fluir pelo transistor, tá? Porque ele vai oferecer uma menor resistência à passagem da corrente. Ele não irá percorrer este caminho, porque nesse sentido o diodo oferece muito mais resistência e o LED, né, que é um diodo também, ele não ligará, tá? No entanto, quando eu tenho o transistor desligado, não há passagem aqui de corrente entre a base e o emissor, não haverá fluxo de corrente neste sentido, passando do coletor para o emissor, e a corrente passará normalmente por aqui, acendendo o LED, tá? A corrente fluirá por aqui quando o transistor estiver off. Então, representando aqui o meu IN, tá? Seria esse input aqui, passar a corrente para cá, tá? Na hora que eu ligar o transistor, eu vou desligar o LED, né? O LED se apagará, tá? Percebam que o LED já está ligado. O LED está ligado porque neste momento o transistor está desligado, tá? O transistor está desligado, não há passagem de corrente. O transistor estando desligado, a corrente irá passar por esse fio vermelho, pelo resistor e pelo LED até ao terra, né? Até o negativo aqui. Então irá acender o LED. Então o LED está aceso quando eu ainda não pressionei nada aqui, não puxei a alavanca, né? Ou seja, no botão aqui está desligado e o LED já está aceso, fazendo este percurso aqui. A corrente nesse sentido está fazendo esse percurso e alimentando o LED, ligando o LED. No momento em que eu ligar o transistor, tá? O fluxo de corrente irá fluir por aqui, passando do coletor ao emissor. Mas por que não vai também por aqui? Porque não é suficiente, a tensão existente entre esses dois pontos aqui não será suficiente para romper o gradiente aqui do LED, para acendê-lo, tá? Então ele irá passar pelo transistor, por esse caminho, porque o transistor vai oferecer menor resistência, né? Ou seja, quanto menor a resistência, menor também será a voltagem, né? Então, nós temos que a corrente é a voltagem pela resistência, sobre a resistência. Então, se eu tenho uma resistência aqui muito pequena, para manter aqui minha corrente, a minha voltagem também vai ser pequena, tá? E essa voltagem não será suficiente para acender o LED, né? Então, o LED se apagará, tá? Vamos verificar aqui. Perceba que quando eu aperto o botão, o LED se apaga. E quando eu libero o botão, o LED acende. Então, como seria a tabela verdade deste circuito aqui? Vou desenhar aqui a tabela verdade deste circuito, seria algo assim. A entrada, input, saída. Então, quando eu tiver ligado aqui a chave, o meu LED apagará. E quando eu desligar a chave, o meu LED acenderá, né? Nesse sentido aqui é o IN, o OUT seria essa saída aqui, tá? Então, ó, liguei a chave, o LED apagou. Desliguei a chave, o LED acendeu. O diagrama que representa aqui a abstração dessa porta se faz desse jeito. É o mesmo diagrama anterior, com uma exceçãozinha. Desenha-se uma pequena
círculo aqui para representar a negação desta entrada, tá? Então, o in, out. Então, a minha entrada que eu tiver aqui vai ser exatamente o contrário, né? Se eu tiver um AR aqui, eu vou ter o A barra, que seria a negação ou o inverso desta entrada, tá? Nesse sentido também, essa porta é conhecida como os inversores, né? O inversor. Ok? Então temos aí os dois diagramas com as duas portas lógicas. Buffer e o inversor. Daqui para frente, a gente vai utilizar como uma forma de abstração, não ficar mais desenhando todo o circuito, né? Nós vamos ficar utilizando esses símbolos, né? Que representam todo esse circuito que foi desenhado aqui. Tá? Tanto esse circuito aqui, quanto este aqui. Então, esses símbolos, eles vão ser utilizados ao longo aí das minhas explanações.